Olá, chicos e chicas, bem-vindos à classe de espanhol de hoje, professora Leda Jânia aqui na área do hashtag Fique em Casa Aprendendo, no canal 10.2 aqui na TV Educação. Pois é, siga a gente lá no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias, e não deixe de curtir nosso quadro Tia Lu e Pequeno, que é muito bacana, e já já a gente vai ter muita novidade no Tia Lu e Pequeno. Coloca lá sua sugestão nos comentários. O que você quer saber sobre a sua cidade, sobre determinada situação das disciplinas que você acompanha aqui com a gente. Aproveite também, nos escute no Spotify. Não deu para assistir a aula no canal, nem de manhã, nem de tarde, nem à noite, que nós temos esses 3 horários de aula, não deu para assistir no canal da TV Educação, corre lá no YouTube, tá tudinho lá para você. E ainda assim, com muita atividade e apostilas interessantes para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Lá vocês podem ir e vir nas aulas e tirar todas as dúvidas, tá certo? Também, quem quiser nos ouvir, tá no ônibus, quer ouvir, não quer perder a aula, coloca o fone no ouvido, sintoniza lá na 1290 MHz, que é a Rádio Timbira. Todo dia tem o podcast, hashtag Fica em Casa Aprendendo, das 16 às 17, todos os dias, de segunda a sexta. Então, galera, além do Spotify também, né? Então, não tem desculpa. O negócio aqui é aprender. A ferramenta vocês têm, só falta agora você vir para cá. Senta aí com a gente, pega seu caderno, anota. O que não conseguir compreender, corre lá no YouTube, vê de novo na plataforma Gonçalves Dias. E vamos com a gente hoje. Hoje nós vamos falar de uma coisa bem legal. Quem é que gosta de turistar? Pois é. Quem é que gosta de fazer turismo, conhecer lugares novos? Ah, mas vocês podem pensar assim, nossa, eu nunca vou na Espanha. A professora de espanhol fica falando desses lugares aí, Ilha Galápagos, né, de Galápagos, Colônia de Sacramento e Nicarágua, por aí. E aí a gente não vai lá. Quem foi que disse para vocês que nós não podemos conhecer o mundo inteiro a partir dos livros e a partir do acesso à internet? Tá? Então, gente, não tem desculpa. Então, é bom que vocês conheçam um pouquinho dos principais pontos, porque se vocês forem colocar aleatoriamente as pesquisas de vocês nos sites, talvez vocês não consigam ver os locais mais interessantes. E hoje a gente vai fazer um pouquinho de turismo. Turismo rural, exatamente, é essa a nossa aula de hoje. El turismo rural, tá? Ah, professora, turismo rural, como é que é assim? A gente vai visitar fazenda, vai ver boi, vai ver vaca? Quase isso, mas tem umas coisas bem interessantes. Vamos acompanhar comigo? Vamos lá. Então, muito bem. Durante os últimos anos, el turismo rural ha alargado a ser en España una alternativa al turismo convencional, pero tiene como principal característica el entorno, la ausencia de multitudes, el relax e a possibilidade de praticar atividades como hacer rutas em bicicleta, colaborar em las tareas de uma granja ou em los cultivos, ou simplesmente hacer sedentarismo, tá? Então, durante os últimos anos, o turismo rural ele está chegando com força total na Espanha. É uma alternativa para o turismo convencional, galera, tá? Então, ele tem como principal característica a ausência de multidões. São chalés, são fazendas, são sítios, tá? Em meio a muita natureza, que servem de hotéis rurais, casas rurais, para que você possa fazer o seu turismo. E lá você vai participar de diversas atividades que acontecem naquela fazenda no dia a dia. Você vai aprender a tirar leite de vaca, você vai cuidar dos cavalos, se tiver riozinho com peixes, você vai praticar um pouco de piscicultura, né? A questão das uvas, a gente vai passar por um trechinho aqui. Sabe a cidra? Pois é, aquela cidra do Natal tem fazendas específicas para isso e muita gente vai passar temporadas lá. Isso tomou uma nova direção e um novo nome, uma nova nomenclatura, que é o agroturismo. Tá certo? Bora ver mais um pouquinho? Muito bem. Na Espanha tem 2 tipos de alojamentos rurais. Então,
En España hay dos tipos de alojamientos rurales, las casas rurales y los hoteles rurales. Pois é, hoje em dia podemos encontrar muita informação na internet simplesmente escrevendo em um buscador as palavras casa rural ou turismo rural. Então, eu falei ainda há pouco para vocês e volto a repetir. Eu tenho dois tipos de alojamentos para esse agroturismo, para esse turismo rural, tá? Que são as casas rurales e os hoteles rurales. Eu tenho hotéis especializados nessa prática, né, nessa expansão turística, e eu tenho casas de moradores da região que acolhem essas pessoas para a temporada. Vamos começar com as imagens bonitas? Pois bem, olha só, aqui eu tenho duas imagens, tá? E aí eu pergunto para vocês, já ouviram falar de agroturismo? Tem a ver com agropecuária, professora? Tem sim, o agroturismo ele tem a ver com tudo que envolve a terra, tá? Nós temos, inclusive aqui no Maranhão, nós temos, recentemente, em 2018, saiu uma reportagem de um local que fica na BR-135 e que faz esse tipo de turismo. Está começando também aqui no Maranhão, mais essa vertente. Nós temos campo para isso, tá certo? Mas, vamos voltar lá na Espanha, depois a gente fala daqui. Pois bem, eu tenho duas imagens aqui, onde eu tenho duas crianças, tá? Que estão no meio de ovelhas. Isso mesmo, estão no meio de uma criação de ovelhas. Na outra imagem, eu tenho uma moça no meio das uvas, manuseando essas uvas, que são que é a base para vinhos e cidras. O que é o agroturismo? Então, vamos lá para a conceituação de agroturismo. Trata-se de uma experiência gratificante pensada para conhecer a cultura local e muito divertida para as crianças. Então, muitos pais, eles fazem essa opção, tá? Por esse tipo de passeio, por esse tipo de turismo, porque eles têm filhos e envolve as crianças fazem atividades do dia a dia corriqueiro de uma fazenda. Por que na Espanha, né? Por que esse agroturismo está em expansão na Espanha? Por sua ampla oferta de acomodações caprichadas espalhadas por todo o país, que podem ser reservadas facilmente. Muitas das atividades associadas ao agroturismo se desenvolvem em impressionantes espaços naturais protegidos, com os parques nacionais. As paisagens são de cair o queixo. Você sabia que a Espanha é o país do mundo com maior reservas da biosfera? Vocês lembram de uma aula que a gente trabalhou na semana passada? Ela passou essa aula, você vai passar agora essa semana, que nós falamos dos diversos parques nacionais? Pois é. Então, a Espanha ela é rica, né, em paisagens e parques, né? Tem uma biosfera muito rica. E isso é muito bom de você conhecer, é muito gratificante. O turismo fica uma coisa mais agradável, mais caseira. Tem muita gente que não gosta de, eu vou para Disney. É um passeio legal, mas muita gente prefere estar junto à natureza, né? Por exemplo, aqui no Maranhão, quem é que não gosta de fazer uma visita no interior do Maranhão, né? Nas pequenas cachoeiras que nós temos na cidade de Morros, nos rios de Catu, né? Nas cachoeiras de Carolina, né? Riachão e por aí vai. Então, nós temos uma vastidão desse turismo, desse ecoturismo. Vamos aqui. Então, a Espanha tem um impressionante patrimônio rural e etnográfico, como vocês já viram, e nós já falamos também em outras aulas. Você verá que cada povoado se distingue por suas tradições agrícolas, culturais e linguísticas. Vamos embora conhecer um pouquinho disso. Então, antes da gente conhecer algumas desses locais, eu vou dizer para vocês aqui quais são as atividades mais comuns, tá, ao agroturismo. Então, aprender os trabalhos do campo. Alimentar os animais de granja, ordenar as vacas, recolher os ovos das galinhas, passeios de burro para as crianças, tosquiar uma ovelha, ser pastor por um dia e cuidar dos cavalos. Gente, e são atividades que são muito comuns para nós aqui, não digo nem tanto a questão da ovelha, mas tipo recolher os ovos da galinha, fazer passeios de burro, né, alimentar os animais da granja, ordenar vacas. É muito comum a gente aqui no Maranhão, a gente vê, tem locais, né, fazendas, sítios, propriedades pequenas que tem toda essa sistemática, tá? Porém, não é vista como turismo ainda
para abrir para pessoas de fora vir fazer o trabalho que o dono da casa faz e os seus empregados fazem, tá? Mas lá na Espanha acontece e está bombando. Cuidar do horto, regar as plantas, colher verduras e hortaliças, participar da lavoura da terra e cultivar produtos ecológicos. Ah, professora, a minha avó tem um monte de plantinha lá no quintal que ela manda eu plantar todo dia. Ah, não vejo graça nisso, é mais um trabalho. Mas se você olhar pelo lado que você está em contato com a natureza, que você está... É uma vida que você está cultivando, você vai se sentir bem melhor. Converse com elas. Elas também ficam felizes, sabia? Não é coisa de louco não conversar com planta, gente. Elaborar vinho ou cidra. Tá aí uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Dê uma olhada nos nossos roteiros do vinho para ver todas as atividades que cada um oferece. Então, tem um local, né, uma cidadezinha que vocês vão ver. Não vou dar spoiler antes, que vocês vão ver ainda, tá? Que as pessoas que vão para lá fazer agroturismo lá, eles produzem, eles escolhem o vinho, eles participam dessa produção. Isso é bem gratificante e interessante. Em pleno bosque ou no meio do mar, conheça o que? Os frutos, aprenda a encontrar cogumelos, passeie por trilhas que só os moradores locais conhecem, atreva-se a ser marinheiro por um dia. Já pensou você em alto mar, pilotando? Elaboração de alimentos, geleias, coalhadas, iogurtes, queijo, mel. Que delícia você poder fazer isso. Para nós aqui, muito disso é comum, né? Mas lá, para eles que não têm esse hábito, é uma riqueza. Eu confesso para vocês que gostaria muito de fazer um agroturismo, seja dentro do país, seja fora do país. Deve ser muito interessante. Vamos aqui conhecer algumas regiões da Espanha onde o agroturismo está sendo muito procurado. Então, eu tenho Navarra, na cidade de Navarra. É uma região do interior, situada no norte, e tem muitas possibilidades. Conta com a proposta Agrorutas de Navarra. São itinerários que passam por lugares bem bonitos turísticos, com muitas atividades de lazer relacionadas com o agroturismo. Estes caminhos agrícolas vão levar você a paisagens de montanhas fascinantes como os Pirineus e facilitarão a visita a granjas de ovelhas, casas de campo tradicionais, centros de interpretação, queijarias, vinícolas, museus do azeite, museu da trufa. Aí eu trouxe uma imagem para vocês de Navarra. Olha só, quem que não dá vontade da gente estar num cavalinho desse? Dá vontade sim. Então são paisagens bonitas e que a gente já pensou participar de um dia a dia num chalezinho desse? Euskadi é o País Basco, que fica na costa norte da Espanha e é uma das zonas mais famosas por sua tradição gastronômica. Você verá que algumas de suas casas de campo elaboram cidra natural. Não são aquelas industrializadas que a gente toma no Natal, né, gente? É cidra natural. E oferecem a chance de ver o processo em uma experiência em petit comité, tá? Você também poderá degustar o delicioso queijo com denominação de origem Idiazabal. Conhecendo antes os rebanhos de ovelhas que pastam pelos campos e as casas dos pastores. Então, eu peguei uma imagem de cima, só para vocês terem uma noção como é bonito o campo deles, tá? São vinícolas, né? Tem uma variedade extensa gastronômica. E olha como são as hortas, tudo bem arrumadinho, as plantações. É muito bonito também. Eu não sei vocês, eu nunca fui, mas eu olhando essas imagens, dá uma sensação de você estar lá e se você começa a conhecer a história, a ler sobre o local, a ver toda a riqueza de detalhes que tem, você se sente lá. Já dizia Monteiro Lobato, né? A gente viaja a partir do momento que a gente abre um livro. Então, a internet funciona também, usa a internet para isso. Astúrias e a região da Cidra. Também no norte da Espanha, esta zona possui a rota da maçã e da cidra e oferece a possibilidade de fazer workshops de artesanato, joalheria, couro e madeira. Então, eu trouxe aqui para vocês a matéria-prima da cidra, que é a maçã, tá? Então, lá tem plantações de macieiras, certo? E que se faz a cidra. Aquela que a gente toma
no Natal. Galícia e o turismo marítimo. Bem, então, no noroeste da Espanha, você poderá subir a bordo de um barco de pesca e viver uma jornada com toda a tripulação. Tá, essa aí já tô dentro. É ótimo, é muito bom. Quem já fez uma volta, um passeio de catamarã, sabe quanto é gostoso a gente fazer um passeio desse. Ainda mais que eles te oferecem a oportunidade de você pilotar, né? Óbvio, com toda a supervisão, com toda a segurança, mas você faz parte da tripulação. Então, você pode pilotar, você pode ser aquele que joga âncora. Tem os nomes específicos, não me perguntem, que disso eu não entendo, eu entendo do passeio, de passear. Então, aqui eu tenho uma das casas da Galícia que servem, tá, gente, de chalé rural, de hotel rural. Málaga, na Andaluzia, em povoados muito próximos à Costa do Sol, no sul da Espanha, você pode participar de um workshop de elaboração de produtos, temperar azeitonas, fazer um passeio de burro por ruas típicas. Aí, numa hora dessa, vocês vão até achar graça. Professora, eu não preciso ir para a Espanha para fazer um passeio de burro. Eu pego um jumentinho, subo aqui e vou dar uma voltinha na minha rua, né? Pois é, mas lá, para nós aqui pode ser comum, para eles não é tão comum. Então, para o turista que vai, tudo é uma emoção, ainda mais para as crianças, né? Então, observem aqui a imagem, tá? De Málaga. Muito bem. Então, turismo rural no Brasil. Eu tenho, professor, existe aonde? Então, eu destaquei para vocês aqui alguns lugares onde o turismo rural já é bem procurado, bem divulgado, tá? E que vocês, se entrarem na internet, vão de cada local desse e colocar lá turismo rural ou casa rural, locais de hospedagem, vão conseguir. E sem falar que não vai viajar, mas vá conhecer, dá uma olhadinha. Para isso serve a internet. Então, Cabaceiras, na Paraíba, Gravatá, Pernambuco, Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo, Vassouras, no Rio de Janeiro, Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Para conhecer um pouco mais de Bento Gonçalves, gente, eu sempre gosto de dar uma dica de filme ou de série, tá, para vocês. Bento Gonçalves tem uma minissérie que alguns capítulos estão disponíveis no YouTube, se vocês procurarem, A Casa das Sete Mulheres, tá? Ou, para quem tem Google Play em casa, A Casa das Sete Mulheres. É toda filmada em Bento Gonçalves. São paisagens belíssimas de campos verdes, lindíssimos, sem contar que conta uma parte da história do Brasil muito importante, tá certo? Então, assistam, não vou dar spoiler. Lages, em Santa Catarina, acolhida na colônia, região das encostas da Serra Geral de Santa Catarina e Parelheiros. Bem, então, eu até pensei que tinha um próximo slide, mas nós vamos falar agora do agroturismo aqui no Maranhão, certo? Então, nós temos aqui alguns lugares que você consegue fazer esse tipo de passeio, tá? Então, na BR-135 tem um sítio, uma pequena fazenda, onde já foi feita, inclusive, uma reportagem. Coloquem Turismo Rural 2018, reportagem no YouTube, que vocês vão assistir o passo a passo, né, de como acontece todo o dia a dia da plantação, do trato com os animais, né, da alimentação dos animais, e que é um local que está aberto à visitação para que as pessoas participem desse processo todo do dia a dia de uma fazenda, de uma casa rural, tá? De uma casa rural. Não tem a questão da hospedagem ainda, mas são passeios abertos. Temos também na região da Raposa, né, um passeio a cavalo, tá? Por trilhas da Raposa. É um aras que tem e que ele proporciona esses passeios. Antes da pandemia era muito comum, quase todo fim de semana. Agora, após pandemia, eu não sei se já retornou, né? Porque vocês sabem que nós estamos ainda precisando ainda de distanciamento, então alguns passeios ainda não retornaram. Também na região do Mojó. Ai, professora, nunca ouvi falar desse nome. Quem é do Paço do Lumiar sabe muito bem de onde eu estou falando, de Ribamar também já ouviu falar. Então, lá no Mojó tem também 2 sítios que tem toda essa estrutura,
tá? E é isso aí, galera. Pesquisem mais, visitem, façam visitas virtuais, façam viagens virtuais. Utilizem a internet a favor de vocês para conhecer o mundo, se vocês quiserem. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Hasta luego!